Em certa ocasião, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, escreveu um livro intitulado Figueira Murcha. E logo na introdução desse livreto, que na verdade foi um sermão que transformou-se em livro, Spurgeon escreveu o seguinte: a profissão de fé, sem a graça divina, é a pompa funerária de uma alma morta. A religião, sem a santidade, é a luz que vem da madeira podre, o bruxuleio da decadência. Enganam-se todos quantos pensam que basta produzir apenas a folhagem do cristianismo, sem contudo evidenciarem uma vida santa. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho conforme nos escreveu Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler essa passagem que alguns chamam de parábola encenada. Assim como no Antigo Testamento, algumas profecias foram encenadas. E você deve lembrar de uma muito especificamente, quando Jeremias é levado pelo Senhor à casa do oleiro, e ali, ao invés de falar uma palavra apenas, um oráculo do Senhor, ele dramatiza, ele teatraliza a mensagem à medida que ele vê aquele homem sentado sobre as rodas, elaborando um vaso, o vaso se quebra e depois ele torna a fazer um vaso novo, e Jeremias então testemunha um tipo de profecia encenada através daquela olaria. Esse texto também representa uma condenação divina, na forma de uma encenação. Mateus 21, leremos a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por tua misericórdia, fala conosco. Nos dê a unção do Espírito Santo e a iluminação para compreendermos tudo quanto vem do Senhor, Pai. Nós desejamos ouvir a tua voz e desejamos que o Senhor, pelo Espírito, disponha o nosso coração para que, em ouvindo a tua palavra, sejamos por ela moldados, transformados e alinhados a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, para louvor e glória do teu nome. Amém. Amém. Esse texto remonta a um momento já final do ministério público de Jesus. Se você ler o início do capítulo 21, você vai perceber que Jesus havia entrado em Jerusalém e sido ovacionado. Pessoas o receberam dizendo: hosana, hosana aquele que vem em nome do Senhor. E galhos de parreira foram tirados, Jesus foi montado no jumento e recebido como um rei humilde. Diante daquela ovação, diz a palavra que Jesus adentra em Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele se introduz ao templo. E chegando no templo, diferente de fazer a política da boa vizinhança, afinal de contas, Jesus estava se tornando uma figura popular. Você lembra que desde o início do seu ministério, a fama de Jesus se espalhava rapidamente. As pessoas ouviam acerca deste novo Cristo, desse novo Messias, desse Nazareno, que por onde passa arrebata multidões, deste indivíduo, filho de José, o carpinteiro, que deixa todos atordoados pelo seu ensino, perplexos. Jesus, para alguns meramente um curandeiro, um fazedor de milagres, por onde ele passava, pessoas o seguiam. E não era diferente, Jesus estava agora adentrando em Jerusalém, e uma multidão o seguia, e uma outra multidão o recepcionava com ovação. Quando ele entra em Jerusalém, nem um pouco disposto a satisfazer a predileção política
Jesus entra no templo, vira as mesas, bagunça tudo e denuncia as práticas comerciais que se estabeleciam dentro do santuário, dentro do templo do Senhor. Você percebe que Jesus, diferente talvez das figuras populares da nossa época, ele não estava nem um pouco preocupado em ser cancelado. Jesus não tinha medo da reprovação humana. Ele não tinha nenhum tipo de indisposição em contrariar a vontade humana, o capricho humano, a predileção humana. Ele entra no templo e ele então bagunça todo o comércio que ali estava estabelecido. Logo em seguida, o texto vai dizer que muitas pessoas enfermas, doentes, foram trazidas a Jesus e ele curou a todas. É nesse contexto agora que Jesus está de saída de Jerusalém. Milagres já foram realizados, pessoas foram confrontadas em seu íntimo, Jesus já foi ovacionado como rei, e agora, em saindo de Jerusalém, ele resolve dar uma lição nos seus discípulos, acerca da verdadeira fé. Veja, alguns interpretam esse texto, sobretudo o final do texto, dizendo que Jesus está oferecendo um caminho mágico para a fé poderosa. Afinal de contas, ele diz que se nós tivéssemos fé, nós poderíamos dizer a um monte, saia daqui, precipite-se ali, e isso aconteceria. E tudo quanto pedirmos em oração, então Deus o fará. Me parece então que Jesus está oferecendo um tipo de passo a passo para uma fé poderosa, miraculosa e coisa dessa natureza. Mas na verdade, quando a gente olha para o antecedente dessa afirmação de Jesus, a gente descobre que na verdade Jesus está fazendo uma condenação à falsa fé. Me parece que todo esse dito de Jesus, de uma fé operosa, se contrapunha a uma fé estéril que ele acabara de condenar. É como se aquela fé que ora, a fé que crê, a fé que ordena as montanhas que se precipitem nos mares, é a fé verdadeira, é a fé operosa, é a fé frutífera. Em contrapartida, Jesus denunciou uma fé estéril, encenando essa fé falsa ou fé estéril na representação da figueira que ele denuncia, condena e que passa a murchar. Eu queria então pensar nesse devocional hoje pela manhã em um tópico apenas. Eu penso que esse texto tem uma única ênfase, mas que essa ênfase ela vai se tripartir. Então, os pontos eles estão encadeados, logicamente, e eles vão se misturar em algum momento. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: primeiro que Jesus está denunciando uma religiosidade sem verdade. Você lembra que dentre aqueles que seguiam a Jesus, estavam os fariseus, os escribas e os saduceus, os principais partidos religiosos do mundo judaico naquela época. E eles seguiam a Jesus, não porque tinham fome do seu ensino, não porque apreciavam a sua divindade ou messianidade, não porque confirmavam ser ele o Filho de Deus, mas você deve descobrir que muitas das vezes esse grupo seguia a Jesus a fim de acusá-lo, esperando o momento em que ele fosse faltoso para então denunciá-lo. Era o grupo da crítica, era o grupo que estava à espreita de Jesus, como uma presa está à espreita, ou como na verdade um caçador está à espreita da sua presa. Jesus então está denunciando um problema que pairava na religiosidade daquela época, mas que é típico de todo religioso em qualquer momento da história. Jesus está falando de uma religião sem verdade, ou de uma religiosidade sem verdade. Se nós pararmos para observar a religiosidade da época, sobretudo estereotipada na vida de um fariseu, nós vamos descobrir que os fariseus eram muito mais zelosos e melhores do que muitos de nós. Pensa num fariseu à época de Jesus. Se ele fosse um fariseu mais piedoso, no mínimo ele jejuaria de 1 a 2 vezes por semana. Ele leria a Escritura, sobretudo a lei, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Um fariseu era extremamente fiel na entrega das ofertas e dos dízimos. Jesus, em certa ocasião, condena o fato de que eles davam o dízimo até da folha de hortelã, mas ainda assim estavam com o coração transviado do Senhor. O fariseu, ele frequentava os cultos, ele estava presente no templo, e não perdia uma aula da EBD. Se você lembra, o partido dos fariseus era conhecido por causa da sua expertise em relação à lei. Geralmente, os mestres de Israel, eles vinham do farisaísmo. Então, eles conheciam da Bíblia da época.
Eles eram bons, bem instruídos, bons em teologia, conheciam absolutamente tudo aquilo que muitos de nós nem conhecemos. O fariseu seria, talvez, um ótimo membro da maior parte das nossas igrejas. Um bom contribuinte, um bom frequentador e alguém que é douto no conhecimento e no ensino da Bíblia. Muitos pastores certamente celebrariam em ter uma igreja rodeada de pessoas tão habilitadas assim. E qual era então o grande problema por trás dos religiosos, que aqui eu estou destacando apenas os fariseus? O grande problema, segundo Jesus, é que eles tinham uma religião sem verdade. Eles se abraçavam a uma lei sem espírito. Em um dado momento, você deve lembrar que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eles tinham uma vida religiosa, estética, performática, mas o coração deles estava longe do Senhor. Jesus, em certa ocasião, evoca também a palavra do profeta Joel, dizendo que eles honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Essa é a típica figura, a caricatura do homem religioso. Ele se preocupa com as normas, com as regras, com a performance, com a lei, com a legislação, com o manual, com a estrutura, mas pouco se importa com aquilo que é verdade no íntimo, verdade diante de Deus. Em se tratando da época de Jesus, nós olhamos e fazemos do farisaísmo quase que uma rotulação pejorativa para aqueles a quem queremos criticar. E dizemos, aquele é um fariseu. Mas a pergunta é se no fundo, muitos de nós não somos fariseus modernos. Frequentamos uma igreja, temos o nosso nome arrolado no livro de membros, servimos a partir de departamentos e ministérios, ocupamos os espaços religiosos, somos altamente criteriosos com o ensino, com a lei, com a dedicação, com o serviço. Somos zelosos, até mesmo com a aparência da santidade. Mas no íntimo, não somos de verdade. Nos traduzimos apenas no discurso, no falar, nas acusações, no julgar. Mas o nosso coração também pode estar muito distante de Deus. Isso acontece com uma certa frequência com aqueles que crescem dentro de um meio religioso. Suponhamos que você, talvez assim como eu, tenha crescido num meio cristão. Desde criança eu frequento a igreja evangélica. E com 11 anos de idade eu já servia no ministério da igreja. Então eu fui introduzido nas sagradas letras ainda como um infante. Conheci acerca de Jesus, aprendi a música acerca dos 66 livros da Bíblia. Eu sabia dos corinhos, eu tinha alguns versículos memorizados, eu conhecia a vida da igreja. Mas o meu coração estava distante do Senhor. Isso porque talvez nós importamos a ideia de que filho de crente é crente, de que estar num ambiente altamente religioso nos faz necessariamente servos de Deus. Isso não é verdade. Então perceba que Jesus está fazendo uma condenação explícita a uma religião sem verdade, a uma religiosidade sem verdade. Em um dado momento no Evangelho de João, Jesus condena outra vez os fariseus, porque eles se diziam filhos de Abraão, mas não obedeciam e nem criam como creu e obedeceu Abraão. E talvez nessa manhã eu esteja falando para você, que é um bom religioso, que seria talvez metrificado entre os melhores membros dessa igreja. Você passaria em todos os indicadores do presbiterianismo. E ainda assim, não conhece o Salvador. O seu coração está longe da verdade do Evangelho. Uma das marcas da religiosidade, sobretudo da religiosidade farisaica, que também nos acompanha, é a tentativa de fazer da religião um meio de barganhar com Deus. Nós até admitimos, irmãos, que a salvação é pela graça. Muitos de nós até esperneamos, esbravejamos, quando ouvimos alguém dizendo que esse negócio de salvação por obras está dentro do escopo cristão. E nós esbravejamos dizendo, não, a salvação é pela graça. Mas no fundo, parece que nós mantemos uma relação com Deus com base na performance da lei.
Será que você nunca pensou assim, que se você for mais fiel, mais obediente, se fizer o dever de casa, então Deus vai te amar e vai te abençoar mais? Será que no fundo, você não já pensou que as mãos de Deus e as bênçãos de Deus decorrem de Deus para a sua vida, porque você é muito fiel, muito obediente, e você cumpre direitinho o seu dever de bom crente? Eu não estou falando que a fé cristã desabona a obrigação moral, a obediência, o compromisso com a palavra, de modo nenhum. Pelo contrário, quando Deus, pela sua graça, nos salva, Ele nos coloca de novo, de volta no caminho da sua lei. Ele nos potencializa a viver em obediência, Ele corrige o nosso coração. Mas veja, no fundo da alma legalista está a memória e a imagem de um Deus que pode ser comprado através da nossa meritocracia, do bom uso dos meios religiosos. Era assim que os fariseus pensavam, e é assim que talvez alguns de nós continuamos pensando, que Deus é um recompensador de bons méritos, de que Deus condecora a nossa performance quando nós somos bons crentes, e que Deus, na verdade, é só um agente e reagente às nossas ações como seus filhos, vivendo neste mundo uma suposta religião. Cuidado, porque é possível que, assim como os fariseus, você e eu sejamos achados entre aqueles que abraçam uma religiosidade sem verdade. Segundo, eu queria falar de um problema que está tipicamente representado na figueira. E eu quero falar sobre aparência sem essência. Por que Jesus resolve ir inspecionar uma figueira? Eu não sei se você teve a oportunidade de já estar diante de uma figueira, mas deixa eu explicar para você como é que a coisa funciona. Primeiro, dizer que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi tomado ali por um tipo de surpresa ao chegar na figueira e não encontrar nenhum fruto. Jesus leva e encaminha os seus discípulos até aquela figueira a fim de ensinar uma lição. E que lição é essa? A figueira, ela começa a apresentar as suas protuberâncias, os seus frutos, à medida que as folhas vão se completando. Então, como é que funciona na prática? Vêm as folhas, e à medida que a folhagem vai crescendo, então você tem ali os primeiros frutos. Eles vão aparecendo de pouquinho em pouquinho e sendo escondidos pelas folhas. Via de regra, de longe, sobretudo, você não enxerga frutos numa figueira. Você precisa se aproximar e inspecionar, por uma razão óbvia. As folhas são muitas, e toda aquela folhagem esconde os frutos. Mas todo e qualquer morador daquela região do mundo antigo, conhecedor dos elementos ali da flora comum, haveria de dizer assim: ali tem muito fruto, porque a figueira está parruda, ela está florada, ela está tomada de folhas. Então a denúncia é: se há aparência, se tem folhas, é porque tem frutos. Essa era a lógica comum. Os discípulos certamente foram levados àquela figueira, supondo ou pressupondo que encontrariam frutos. Depois de um tempo de ministério, servindo com Jesus, era hora do intervalo para o lanche. Vamos sentar, vamos comer alguns figos. E quando eles chegam ali, Jesus então mostra que aquela figueira não tinha mais do que aparência. Tinha folha, tinha aparência, mas não tinha essência. Isso me pega, porque nós vivemos na cultura da imagem. A nossa sociedade é altamente imagética. Vamos pensar agora nas nossas redes sociais. Quem daqui, de verdade mesmo, acorda de manhã, você é mulher, principalmente, que tem cabelo, eu não tenho, mas diz assim: acordou, não penteou nem o cabelo, tirou a foto e colocou nas redes sociais. Quem daqui faz isso assim, sinceramente? Eu sei que tem uns blogueiros meio malucos que fazem isso. Espero que eles não estejam no nosso meio. Brincadeiras à parte, mas geralmente o que é que nós queremos? Nós queremos apresentar uma imagem vendável, bem reputada, que explique algo verdadeiro ou falso acerca da nossa pessoa. Então, nós escolhemos o melhor lado, a melhor posição, a melhor luz, o melhor ambiente, tiramos foto ao lado de um carro que não é nosso, na frente de casas que não são nossas, usando roupas que
aproveitamos no provador e tiramos a foto, porque precisa ir para a rede social e alguém precisa ver, alguém precisa perceber-nos a partir daquilo que nós representamos. Isso acontece também no mundo do mercado. Nunca cresceu tanto a venda de produtos imitados. Então, veja, eu quero representar o que eu não sou. Então, o que é que eu faço? Eu compro um falsier. A China está aí, vendendo falsificações para o mundo inteiro. Porque o que importa não é se é de marca verdadeira ou se é uma falsificação da marca. O importante mesmo é como eu serei visto. Então eu procurarei a falsificação de primeira linha e usarei para que as pessoas vejam que eu uso roupa de marca. No final das contas, nós queremos representar um personagem, porque queremos vender a imagem. Já foi descoberto no mundo da publicidade que as pessoas não compram produtos, as pessoas compram pessoas, narrativas, storytelling. As pessoas estão comprando histórias, então elas querem ver, eu sou o novo produto, eu me vendo. O problema é que isso também tem adentrado dentro do métier cristão. E nós vivemos a mesma realidade de pessoas que são altamente, aparentemente espirituais. E são pessoas que estão o tempo inteiro demonstrando, representando, teatralizando uma fé. E se você olhar, parece que essas pessoas, elas já deveriam ter sido arrebatadas aos céus antes de qualquer outro, porque assim, elas pisam no chão, porque o Senhor não deu asa para que elas pudessem voar. É um tipo de espiritualidade que se mistura com arrogância e prepotência espiritual. E no final das contas, me parece, que em todo esse contexto, seja das marcas, seja da aparência nas mídias sociais, ou seja de uma espiritualidade frajuta dentro do meio cristão, o que nós queremos, se geralmente nos esforçamos, é para provar o que não somos. A tentativa de burlar uma aparência se deve ao fato de que não somos. Porque, veja, se somos, nós não precisamos provar que somos. Quem tem dinheiro para comprar roupa de marca não precisa provar que usa roupa de marca. Quem é bonito não precisa procurar o melhor ângulo. Eu sei, brincadeira. Tem melhores ângulos, né? A gente olha no espelho, tem um lado do rosto que é troncho. Aí a gente procura o outro que é o melhorzinho. Tem um lado que sempre está em processo de derrame. A gente vai aproveitando o tempo e a gente vai vendo que vai se desconfigurando cada vez mais. Mas tirando isso, eu sei, irmãos, que nós estamos buscando provar muitas vezes o que não somos. Por que você acha que o Instagram está cheio de filtros? Para que os filtros servem? É para não mostrar a espinha que você tem no seu rosto. É para tirar aquela ruga que já está aparecendo, que já não é mais um pé de galinha, já tem aí uns 5, 6, é uma grande pisada de vários pombos na areia. E você vai descobrindo que existe um elemento que falsifica isso. Então você coloca o filtro, tem uma imagem legal e está tudo certo. O problema é que diante de Deus isso não funciona. Os vernizes que nós usamos para camuflar os riscos da nossa alma não funcionam diante de Deus. Os filtros, as pinturas que nós nos adequamos para representar uma imagem pública não adianta aos olhos do Senhor. O nosso Deus é aquele que tudo vê, tudo enxerga, tudo inspeciona. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo e diante dele até as trevas são como a luz do meio-dia. Deus nos vê e Deus nos enxerga, apesar de nossas tentativas de nos ocultarmos diante dos seus olhos e de maquiarmos e disfarçarmos a nossa realidade a partir de uma aparência de espiritualidade. E é possível, irmãos, e muito provável, que façamos isso com mais frequência do que imaginamos. Porque não queremos ser descobertos em nossa vulnerabilidade. Nós não queremos que as pessoas saibam que nós também deixamos de orar. Nós não queremos que as pessoas descubram que nem sempre lemos a Bíblia. Nós temos pavor de cairmos no juízo comum quando eles descobrirem que nós brigamos com a nossa esposa em casa. Nós líderes, sobretudo, assumimos ainda maior risco diante da aparência sem essência. Recentemente, eu estava conversando com alguém dizendo assim, por que líderes caem? Existem vários fatores que estão envolvidos na queda de líderes. Mas um deles é a maneira como nós nos enxergamos. E a maneira como nós vendemos a nossa imagem para outros. No final das contas, nós queremos que as pessoas nos vejam como
irrepreensíveis no sentido de perfeição. Veja, nós não queremos que as pessoas descubram que somos vulneráveis. E aí nós vamos falseando, não prestamos contas, não pedimos ajuda e vamos falseando, até o dia que a nossa tentativa de falsificação já não mais dá certo. E então a queda, não é que ela acontece, ela é revelada. Porque a queda já aconteceu muito tempo antes. O Senhor não nos chama para sermos em nós mesmos perfeitos, na nossa imagem perfeitos. O Senhor nos chama para refletirmos a imagem perfeita daquele que nos criou. A imagem que nós precisamos exibir a esse mundo, o rosto que nós precisamos declarar a esse mundo, não é o nosso rosto, não é a nossa imagem, não é a nossa face, não é a nossa perfeição. É Cristo, o rosto de Cristo, a imagem de Cristo, a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a perfeição de Cristo, para que vejam em nós o Senhor Jesus. Nessa cultura da imagem, o nosso chamado é fazer refletir a imagem do nosso Salvador. As pessoas não serão convencidas dos seus pecados quando olharem para a nossa imagem. Elas serão transformadas quando verem em nós a imagem de Cristo. Por fim, esse texto nos fala de folhas e frutos. Veja que Jesus está exigindo frutos. Aquela figueira foi amaldiçoada porque não frutificou. Quando a gente pensa sobre frutos, eu penso pelo menos em 3 camadas de frutos. A primeira delas, que o Senhor Jesus exige de cada um de nós, é aquilo que se chama de frutos dignos de arrependimento. Veja, toda a nossa performance, todas as nossas boas obras, toda a nossa moralidade, toda a nossa ética, todo o nosso bem-fazer, todo o nosso histórico religioso, tudo, absolutamente tudo, se não for antecedido pelo fruto de arrependimento, de nada é. A Bíblia diz que os nossos melhores frutos e as nossas melhores obras e a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Você pode ser o melhor possível, mas se o seu coração não experimentou o fruto do arrependimento, se você ainda não bateu no peito e se declarou falido em si mesmo, se você não exclamou com a sua alma, Senhor, salva-me, porque estou perdido, ai de mim que estou perdido, as suas melhores obras, seus melhores frutos são abomináveis diante do Senhor. O Senhor exige frutos. E o primeiro fruto a ser exigido é um fruto de arrependimento. Aqueles que nascem de novo porque pela graça de Deus são conduzidos ao arrependimento que provém da fé. A pergunta que você precisa responder ao seu coração nessa manhã é se você realmente se arrependeu, se você foi conduzido ao arrependimento para a vida, que produz tristeza segundo Deus, mas que nos move em direção ao Calvário. Ou se você é alguém que apenas tem peso de consciência, sente remorso e vai seguindo a vida, tentando melhorias ao longo da sua jornada, mas sem nunca ter experimentado o poder do verdadeiro arrependimento. Segundo, a Bíblia fala do fruto do Espírito, que tem a ver com o delineamento do nosso caráter, a semelhança de quem é Jesus. Veja, o Senhor vem ao nosso encontro, nós depositamos a nossa fé nele, somos então conduzidos ao arrependimento e à conversão, ao abandono dos nossos pecados. E o que é que acontece a partir de então? Agora o Espírito vai nos talhando, vai nos modelando, vai nos forjando, para que sejamos a imagem do Cordeiro. Não, a salvação, irmãos, veja, a obra de Deus quanto à salvação, não termina no ato da nossa consciência de conversão, começa ali. A partir de então, o Senhor vai nos transformando à imagem de Cristo. Isso é diário. Na teologia nós chamamos isso de santificação. Então, como eu sei que alguém realmente está frutificando no Senhor? A primeira pergunta é, essa pessoa apresenta o fruto digno de arrependimento? Segundo, essa pessoa se parece com Jesus? O quanto do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo, pode ser visto nessa pessoa?
A ideia ali de amor, bondade, benignidade, não tem a ver apenas com algo que nós fazemos, mas com elementos constituintes do nosso novo ser. Diz respeito a uma modelagem, a um caráter novo que recebemos para nos parecermos com Jesus. Terceiro, a Bíblia fala de frutos de obediência, que em alguns contextos, como Tiago, aparece lá como boas obras. Mas entenda boas obras não apenas como obras de caridade, serviço social, justiça promovida. A ideia de boas obras são todas aquelas obras de obediência que agradam a Deus e que estão conformadas à sua palavra. A Bíblia nos chama a uma fé operosa. E não adianta dizermos assim, eu conheço a Deus, mas não ando nos seus mandamentos. João, na sua primeira epístola, disse que aquele que diz conhecer a Deus, deve andar na sua palavra, deve viver de acordo com os seus mandamentos. Portanto, uma vez que Jesus vem ao encontro de cada um de nós e nos inspeciona, a pergunta que precisamos responder nessa manhã é o que ele encontra. Você deve lembrar que o Filho do Homem está no meio da igreja. E ele inspeciona a sua igreja. Assim como as 7 igrejas lá da Ásia Menor, que João registra debaixo da revelação de Jesus, ele conhecia tudo. Conhecia os desvios, conhecia a arrogância de uma outra igreja, conhecia a flexibilidade, a política da conveniência para favorecer alguns. Conhecia a heterodoxia, o abandono da verdadeira palavra, da verdade de Deus. Conhecia tudo, porque ele está no meio da igreja. O problema é que nós achamos que é possível viver essa fé confinada, escondida e ocultada, considerando que Deus não vai inspecionar-nos e pedir de nós frutos. Imagine que essa igreja, nessa manhã, se transformou numa grande feira. Os puritanos costumavam chamar o domingo de feira da alma, o culto de feira da alma. E o inspetor, Jesus, está passando banco a banco. E ele foi enviado exatamente para aferir a qualidade daquilo que temos carregado conosco em termos de frutos. Eu queria que você pensasse, e eu encerro agora aqui essa palavra, naquilo que em João 15 nos é apresentado. Jesus fala não de uma figueira, mas de uma videira. E ele diz que o Pai é o viticultor, o agricultor, nós somos os ramos, e Jesus é a videira verdadeira. Ele diz que todo ramo que estando nele não dá fruto, o que é que ele faz? Corta e lança ao fogo. Mas todo ramo que estando nele permanece, ele limpa para que produza mais frutos ainda. No versículo 8, nos é dito que a vontade de Deus é que nós frutifiquemos. E que os frutos glorificam ao Pai que está nos céus. Eu quero encerrar fazendo só você pensar em tudo que eu falei até agora, com uma ilustração histórica. O capítulo 15, Jesus está dizendo que tem um monte de ramos que está nele. Alguns frutificam, outros não. Os que não frutificam, ele lança no fogo. E agora nós somos presbiterianos e temos que resolver um problema muito rápido. Como é que alguém está em Cristo, não frutifica e é lançado no fogo? Isso é possível alguém ser salvo, estar em Cristo, e depois ser retirado de Cristo e lançado no fogo para a condenação? Nós estaríamos então recuando da ideia de que é possível alguém realmente perder a salvação. Ou precisamos entender esse sermão de Jesus dentro de um contexto maior. João 15 nasce no meio de um sermão sobre o Espírito Santo, capítulos 14 e 16. Você lembra lá? Ele está falando do outro Consolador, preparando os discípulos que estavam com o coração turbado, consolando-os acerca da sua partida e da chegada do Consolador divino. No meio aí, Jesus fala da videira verdadeira. A pergunta é, o que é que aconteceu antes? Final do capítulo 13 de João. Nós temos o anúncio do traidor. Judas é revelado, sai da mesa. Inclusive, nesse momento, Judas já não está mais com os discípulos. O que é que Jesus, então, gostaria de ensinar? É possível
assim como Judas, que alguns de nós estejamos tecnicamente em Cristo, aparentemente em Cristo. Você acha que Judas pregou o Evangelho? Você tem alguma dúvida que Judas pregou o Evangelho? Judas era um dos 12, ele foi treinado aos pés do mesmo Cristo. Ele saiu para as mesmas viagens missionárias. Não tenho dúvidas, Judas pregou o Evangelho. Você tem alguma dúvida de que Judas, assim como os demais, tenha operado, não apenas visto, mas operado sinais? Você tem alguma dúvida de que Judas participou dos melhores momentos das reuniões de oração particular de Jesus? Ele estava lá, membro do grupo, presente nas atividades, supostamente servindo o mesmo mestre, fazendo as mesmas caminhadas, as mesmas viagens, os mesmos avanços missionários. Mas ele foi cortado e lançado ao fogo, porque não deu fruto, o verdadeiro fruto do arrependimento, que promove o fruto do Espírito, que leva a frutos de obediência. Sabe, irmãos, essa palavra é de uma advertência para o seu e para o meu coração. É possível que muitos de nós sejamos como Judas. E eu não quero entrar no mérito de que ele foi escolhido para perecer. Não é esse o mérito. Eu quero que você entenda o fato de que é possível alguém estar ligado tecnicamente a Cristo e ainda assim não está em Cristo, por uma razão óbvia. No texto de João 15, e também na primeira epístola de João, a evidência de que estamos verdadeiramente em Cristo é que nele permanecemos. Aquele que permanece em mim, e as minhas palavras permanecem nele, permanecei em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós. Em 1 João, ele fala de alguns que estavam no nosso meio, se pareciam conosco, mas não eram de nós. E João diz, por que eles não eram de nós? Porque se fossem de nós, haviam permanecido conosco. O mais importante não é aquilo que você disse no ato da sua conversão. Eu sou de Cristo. Ou a camisa que você usa, ou o ministério no qual você serve, ou os milagres pelos quais você já se viu instrumentalizado pelo próprio Deus. Lembre-se, Jesus deu uma palavra para os falsos mestres, dizendo assim, esses aqui chegarão diante do Pai, dizendo assim, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome realizamos milagres, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. E eles então ouvirão do Senhor as palavras duras que dizem, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. É possível, terrivelmente possível, que estejamos aparentemente em Cristo, mas a seiva da vida verdadeira não esteja em nós. Estamos na religião de Cristo. Estamos na igreja do nome de Cristo. Convivemos no grupo de pessoas que servem a Cristo. Mas não temos o fruto que nos torna de Cristo. Eu queria que nesse momento você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos e fizesse uma reflexão, dizendo, Senhor, se eu sou apenas um religioso, cuja religiosidade não tem verdade, cuja aparência não tem essência, cuja vida não tem frutos, converte o meu coração nessa manhã. Você que talvez nasceu na igreja, é filho de crente, você que cresceu na igreja, foi batizado na igreja, casou-se na igreja, mas não passa de um religioso vivendo espiritualidade morta. Esse é o momento de você se arrepender, clamar pela graça divina e pedir ao Senhor que lhe dê um coração novo. Se você é alguém que entende que estando ligado a Cristo, estando no amado, você é alguém que deseja viver a essência da fé, frutificar ainda mais, peça ao Senhor, Senhor, me ajude a denunciar a aparência pela essência. Não que a aparência não importe, mas que ela seja fruto da essência.
Que a verdade seja o esteio dessa suposta verdadeira religião que Tiago fala. Que os frutos sejam encontrados quando formos inspecionados, quer pelos homens, quer pelo Senhor. Peça isso ao Senhor nessa hora. Ore a Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e somos desafiados a começar em mim. Há um grande risco, ó Deus, em nós, enquanto liderança, seguirmos o caminho da aparência, da hipocrisia, da folhagem, do teatro. Eu peço, livra os líderes dessa igreja, Senhor. Livra-nos e nos dê um coração contritado, quebrantado, convertido, transformado, santificado pela graça do Senhor. Mas oramos também por cada membro, Pai. Nos dê uma igreja não apenas de consumidores, de pessoas que são apenas membros de uma denominação, mas faça-nos discípulos, Senhor, transformados pela graça, que produziram o fruto do arrependimento, e que estão sendo transformados à imagem de Cristo através do fruto do Espírito, e que vivem a frutificar através das obras de obediência, testemunhando neste mundo a bondade de Deus, fazendo tudo isso para a sua glória. Ó Deus, ajude-nos a sermos uma igreja não de aparência, mas de essência, a vivermos uma espiritualidade, não de uma religiosidade mórbida, e de termos frutos para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus.